Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo e vou dar continuidade aqui a essa série do livro Saúde Mental e Atenção Psicossocial, do Paulo Amarante. Eu comecei aqui a falar a respeito das primeiras tentativas de reforma, que é a mudança dos modelos de tratamento, antes muito pautados no trancafiamento, no tratamento moral, no trabalho terapêutico, o chamado de trabalho terapêutico, e a mudança de hospital para colônias, que acabou não dando certo, acabou sendo a mesma coisa. A reflexão pós-guerra, a gente falou sobre psicoterapia institucional, A gente falou sobre essas primeiras reformas que foram feitas a partir da reflexão de que o modelo psiquiátrico de internação não estava funcionando, era um método de tratamento que acabava por desumanizar as pessoas. Hoje a gente vai falar sobre comunidade terapêutica, como que surgiu essa ideia. Aqui na página 43. Por comunidade terapêutica, passou-se a entender um processo de reformas institucionais que continham em si mesmas uma luta contra a hierarquização ou verticalidade dos papéis sociais, ou enfim, um processo de horizontalidade e democratização das relações. Nas palavras do próprio Maxwell Jones, que imprimia em todos os atores sociais uma verve terapêutica. Isso aqui é bem interessante porque está dizendo de uma mudança de perspectiva da relação paciente, médico ou funcionário, equipe da instituição. Aqui a ideia é sair desse modelo hierárquico, que eu até pautei no vídeo anterior, que é aquela relação do médico numa posição de saber superior e do paciente numa posição inferior de não saber. E através desse tipo de relação se pratica um exercício de poder médico que pode ser prejudicial ao paciente e o torna passivo diante do seu processo. A ideia é que ele seja ativo, que ele, não só o paciente, mas a equipe se mobilize de outra forma, que não superior, que não numa posição hierárquica maior, mas de igual para igual, por isso que fala de horizontalidade e democratização. Cabe ainda ressaltar que esta proposta original e inovadora não tem nenhuma relação com as atuais fazendas e fazendinhas de tratamento de dependência a álcool e drogas, geralmente de natureza religiosa, que se denominam de forma oportunista e fraudulenta comunidades terapêuticas, para ganharem legitimidade social e científica. Esse aqui é um ponto muito importante que diz muito do nosso contexto atual, diz muito das políticas que têm sido feitas por nosso governo, que é o seguinte: essas comunidades terapêuticas que a gente conhece hoje, na verdade, elas têm grandes problemas, como diz aqui no texto do Paulo Amarante, que ele bem pontua, que a ideia original de comunidade terapêutica nada tem a ver com o que a gente vê hoje, que são essas fazendas, fazendinhas, onde geralmente tem um tratamento de natureza religiosa e se usa desse termo comunidade terapêutica para ganhar um reconhecimento e uma legitimidade. E a gente sabe que dentro desses lugares há um tipo de tratamento moral, há um tipo de tratamento pelo trabalho, pela exploração, há denúncias de maus tratos e há o viés religioso, que geralmente vai culpabilizar o sujeito, e a ausência de um tratamento baseado em alguma ciência. Não é eficiente, se faz do jeito que quer, são lugares que recebem verba do governo, uma verba que poderia estar sendo utilizada para outras políticas mais humanas, mais alinhadas com a reforma psiquiátrica, com a luta antimanicomial, mas não. O que tem sido feito é um investimento nesse tipo de lugar, onde esse tipo de violência e tratamento retrógrado é reproduzido e com base religiosa, com intenção de ganhar fiéis, com intenção de ganhar pessoas submissas, e que reduz o humano, reduz o sujeito, reduz a questão da pessoa com a droga. Então, comunidade terapêutica hoje é sinônimo de pseudociência, tratamento moral, exploração de trabalho, maus tratos, e aí vai.
né? Então Paulo Amarante ele pontua bem isso, né? Que a ideia de comunidade terapêutica que surge é o contrário, uma ideia de verticalidade, de democratização, mas hoje se usa esses lugares de viés religioso, viés moral, usam desse nome para ganhar esse reconhecimento, essa legitimidade. E é muito complicado e vai totalmente contra a reforma psiquiátrica, contra a luta antimanicomial, contra a emancipação do sujeito, né? Finalizemos com uma fala de Maxwell Jones, de 78. A ênfase na comunicação livre entre equipes e grupos de pacientes e nas atitudes permissivas que encorajam a expressão de sentimentos implica numa organização social democrática, igualitária, e não uma organização social do tipo hierárquico tradicional, né? Vejam bem, organização social democrática e igualitária. Nessas comunidades terapêuticas que eu citei, que hoje estão aí se expandindo pelo país, não existe isso. Existe uma hierarquia, né? Geralmente, não sei, se é um pastor, geralmente tem muito pastor envolvido, e o sujeito é sempre aquele que precisa se redimir, é culpabilizado pela sua questão, e assim, tudo errado, né? Tudo errado. A outra experiência de transformação do hospital psiquiátrico no período do pós-guerra ocorreu na França, num contexto e com características muito semelhantes à comunidade terapêutica. O principal personagem dessa história foi François Tosquelles, um catalão que, refugiando-se da ditadura do general Franco na Espanha, acabou por protagonizar a rica experiência que ficou conhecida internacionalmente como psicoterapia institucional, embora seu fundador preferisse a demonização coletivo-terapêutica. Tosquelles entende que com a situação social e econômica precária vivida pela França, situação esta agravada pela ocupação e destruição pelos exércitos nazistas, os hospitais haviam sido profundamente danificados. Acreditava, portanto, que a instituição psiquiátrica havia perdido seus ideais e possibilidades de exercer sua verdadeira função terapêutica. Dentre as propostas mais interessantes estão o primado da escuta polifônica, isto é, a busca de uma ampliação dos referentes teóricos de forma a não reduzir a escuta a esta ou aquela corrente conceitual, e a noção do acolhimento, ressaltando a importância da equipe e da instituição na construção de suporte e referência para os internos do hospital. Aqui a gente passa da comunidade terapêutica, né, para essa psicoterapia institucional. E assim, tanto uma quanto a outra, mais uma vez, vai entendendo que aquele tratamento tradicional não cabe mais, tratamento baseado em hierarquia, um tratamento cuja o referencial teórico é aquele clássico da medicina, né, que olha para a doença, não olha para o sujeito. Aqui começa a se entender o sujeito como alguém que pode ser ativo no seu processo, alguém que pode se emancipar, alguém que pode ter autonomia, só que para isso ele precisa de estrutura, de cuidado, de acolhimento, de entendimento, não ser enfiado num lugar e se exigir dessa pessoa que ela se cure à base de Bíblia e chicotada, porque isso acontece, né? Infelizmente acontece. E recentemente, eu já citei aqui em outra ocasião, o Fantástico, acho que não sei se foi semana retrasada, fez uma reportagem sobre essas comunidades terapêuticas. Sugiro que vocês busquem saber e sugiro que vocês estejam atentos a isso, porque a gente está falando de formas de cuidado, a gente está falando de um viés que se alinha com o tipo de governo que hoje a gente infelizmente vive, que é um governo pautado na violência, um governo pautado no ódio, um governo pautado no pior meio de conservadorismo, pior ideia de conservadorismo, se é que existe algum tipo de conservadorismo bom. O que parece que pretende conservar é uma visão reduzida,
manicomial, violenta, preconceituosa, sobre tudo isso, né? Então, por isso que saúde mental tem tudo a ver com política, tem tudo a ver com cada um de nós, tem tudo a ver com estar atento ao mundo e questionar o mundo, ter um pensamento crítico diante do mundo e não comprar todo tipo de ideia que aparece por aí. Entender o humano como alguém muito complexo, muito amplo, que precisa de cuidados mais efetivos no sentido de contemplação do que é a experiência humana, do que pode ser, do que é a existência. Não essa bobagem de querer alinhar as pessoas no padrão, torná-las submissas, torná-las culpadas, torná-las negligenciadas, né? Então, você vê como as coisas são, né? A gente está falando de reformas psiquiátricas, a gente fala aí da criação da ideia de comunidade terapêutica, né? Através do Maxwell Jones envolvido. E hoje a gente tem, inclusive, o termo comunidade terapêutica para se referir a instituições manicomiais, né? Então, a gente tem que estar sempre lembrando, reforçando, repensando e atentos, porque nada é de graça. Se existe hoje tratamentos em liberdade, é porque se lutou para isso. Porque se dependermos dos poderosos, a gente não vai ter nada, né? Então é isso. A gente continua no próximo vídeo aí. Até mais.